Olá, amigos. Vamos dar continuidade agora ao estudo que a gente está fazendo do Livro dos Espíritos. Vocês devem estar lembrados que começamos na última postagem a falar sobre espírito e matéria. Vimos que a matéria, revelada para Allan Kardec no século XIX, ela existiria no universo em condições, em estado de vibração, que para nós é como se não existisse, antecipando-se ao que a física quântica vem confirmando para a gente. Hoje a nossa abordagem vai ser sobre exatamente o espírito. Então Kardec, na questão 23, ele chega a perguntar: o que é o espírito? E a resposta dada é o princípio inteligente do universo. Então são coisas distintas, a matéria, o espírito. O espírito é importante para intelectualizar a matéria. O espírito, quando está vinculado à matéria, como no nosso caso aqui, reencarnado, nós produzimos a movimentação inteligente da matéria, porque quem pensa é o espírito. A matéria tem suas diversas condições, mas é o espírito o princípio inteligente de tudo. A matéria não pensa, a matéria não tem inteligência. A inteligência está no espírito. E Allan Kardec aproveita e pergunta: mas o espírito é sinônimo de inteligência? Bom, a inteligência é um atributo do espírito, ou seja, é algo que pertence ao espírito, é algo que caracteriza o espírito, tá? E depois o próprio Kardec também, o próprio codificador, ele numa outra ocasião, ele pergunta: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Ora, a resposta já tinha sido dada pelos espíritos, mas Kardec, ele fechava todas as possibilidades de dúvida, né? Então, por isso que ele perguntou: não seria o espírito o resultado da matéria? Ou seja, ele estava invertendo o processo. E os espíritos disseram claramente para ele: ambos, matéria e espírito, são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessário para dar inteligência à matéria. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, quando a criatura falece, a matéria não tem mais vida, não pensa mais, é apenas um bolo de carne. Por quê? Porque o princípio inteligente que estava atuando ali, o espírito, deixou aquele corpo. A morte nada mais é do que o desligamento do princípio inteligente do universo, o espírito, da matéria que ele intelectualizava, da matéria que ele produzia a vida inteligente. Então, o espírito. Bom, aí tem um terceiro elemento. Então, Kardec aproveita e pergunta o seguinte: haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Isso foi Allan Kardec que perguntou na questão 27. E olha que resposta monumental dada pelos espíritos superiores: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses seriam os três elementos constitutivos do universo: Deus, espírito e matéria. Agora, e além de tudo isso, tem uma matéria fundamental que dá origem a todas as outras formas de matéria, que é o fluido cósmico universal. Tudo que existe de matéria, perispírito, ou seja, o nosso corpo espiritual, as paredes, a natureza, tudo que existe fora o espírito e Deus é uma variação do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, de onde todas as outras coisas se originam. Então aí estão os três elementos: Deus, o Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o Espírito, que é o princípio inteligente do universo, e a matéria, que serve de veículo para as experiências na evolução dos espíritos. Então esses são os três elementos que a gente estudou, que a gente está vendo aqui na nossa abordagem de hoje. O Livro dos Espíritos, ele tem todo um trato, todo um contexto, uma série de determinados temas são mais áridos porque nós não estamos muito habituados a eles, e outros temas são mais filosóficos, outros permeiam mais a questão moral da vida, e tudo isso a gente está vendo aqui no Livro dos Espíritos. Na próxima abordagem, nós vamos falar sobre propriedades da matéria. Hoje nós vimos que a matéria necessita do espírito para ter inteligência. Nós vimos que espírito e matéria são distintos,
O espírito não depende da matéria, mas a matéria depende do espírito para ter inteligência, para servir a inteligência do universo, que é o espírito. E acima do espírito e da matéria, Deus, a força criadora da vida. Que Deus nos abençoe e voltaremos na nova abordagem, dando continuidade ao nosso estudo, falando na próxima oportunidade em propriedades da matéria. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos.